Eu queria acreditar em Deus porque deve ser muito legal se agarrar a algo quando você se sente sozinho. Vocês acreditam em Deus? Quando é que vocês começaram a acreditar em Deus? Cara, meu desvio de personagem na minha vida, eu acho, é acreditar muito em Deus. Acho que as pessoas olham pra mim e não imaginam isso. Mas Você tem uma cara de ateia. eu tenho uma relação há muito tempo com Deus. Então, ninguém acredita nisso, eu acho. Bah, eu sou 100% de Deus. Eu sou ex-crente, mas ainda creio em Deus, amo Jesus e é isso. Eu colocaria uma faixa aqui na minha cabeça, pedir pra edição pôr. 100% Jesus. Galera, o que é espiritualidade pra vocês? O que é religião pra Forte vocês? essa pergunta. Hoje a gente Que tá é? bem Que é? terapêutico Hoje- aqui, hein? Começa. Fabi, que isso? Luiz. Aqui a gente deixa sempre as mulheres falar primeiro. Não, é que a gente sempre as gays. Vai. Então tá bom. Eu acho que nós somos corpo, mente e espírito. Eu acho que a gente sempre tem que estar trabalhando essas coisas na nossa vida, seja a nossa mente na terapia, o corpo com exercício, né, prática de exercício, e a espiritualidade, a gente estar conectado a alguma coisa. Eu acho que se uma dessas três coisas estar desalinhada, a gente vai estar desalinhado. Eu, desde que me conheço por gente, acredito em Deus. Sou fruto de uma família muito diversa, assim, tipo, parte da família do meu pai era espírita, a família da minha mãe já era mais evangélica, eu estudei a vida inteira num colégio adventista. Então, desde sempre eu... Bem estilo de colégio adventista, amigo. Desde sempre eu sabia, eu tinha o hábito de, por exemplo... Tem uma carinha que não gosta de fazer coisa aos sábados. Oração, nossa, nada a ver. Inclusive, eu achava, a única coisa que eu gostava de estudar no Adventista era que a gente era liberado mais cedo, né? Na Às sextas-feiras. sexta, É verdade, porque já começa que ali o hora? Shabá. 5? É o pôr do sol. Eu não sei se tem um horário certo, mas eu sei que tem a parada do pôr do sol. Tá. Mas enfim, eu sempre tive essas influências, então desde pequeno sabia que existia algo maior a se acreditar. A minha relação com a espiritualidade, ela começou muito cedo, porque meus pais iam na igreja e foram várias igrejas diferentes. Igrejas católicas? Desculpa, não, batista, evangélica. Tá bem. Não tinha uma constância, assim. Tinha domingos que a gente ia, tinha domingos que a gente não ia, tinha domingo, passava um mês sem ir, daí voltava. Porque eu via que minha família, meus pais principalmente, só procuravam quando achavam que estamos precisando agora, Se sabe? enredando. Estamos brigando muito aqui em casa, vamos pra uma igreja. E eu ia pra igreja pensando, que hipocrisia. Estamos aqui cantando um louvor, sendo que há pouco tempo atrás estávamos gritando dentro de casa. Comecei a construir a minha própria espiritualidade. E aí foi quando eu comecei a acreditar muito em Deus, porque eu percebi que ele se mostrou pra mim de muitas formas diferentes, né? Não me deixando sozinha, por exemplo, em vários momentos. Que eu me sentia... E eu tenho um tópico na minha vida que eu tenho uma Dinda, que eu amo muito ela, que ela é missionária. E, por muito tempo, eu queria ser assistente social, porque eu vi ela fazendo um trabalho muito bonito. Que legal. Ela possivelmente é aquela tia que de madrugada dobra os joelhos e ora pela vida da Babi. Não, sério, ela ora por mim. Eu tenho certeza. Gente, até hoje eu tenho certeza absoluta que ela ora todos os dias por mim. E eu sinto que ela faz isso, entendeu? Porque eu tenho umas proteções na minha vida aleatórias. Tipo assim, acontece uma coisa bizarra comigo e eu sou protegida. Eu percebo que eu sou protegida por isso. Eu achava lindo o que ela fazia, ela me instigou muito a criar mais minha relação com Deus, assim, sabe? Pra quem não sabe, quem faz missão e tal, é basicamente pessoas que vivem pra ajudar outras pessoas em nome da palavra. Ela já morou em Manaus, eu fui muitas vezes pra Manaus, inclusive, porque Sério? ela morava lá. Meu Deus, que legal. É um trabalho É que, lindo, além de ser, Manaus é linda. além Manaus de é ser evangelístico, tem ação social junto. Exato, e foi isso que me pegou muito, porque a minha Dinda ela é muito boa em artesanato, né? Então ela fazia uma coisa incrível. Ela tinha um projeto pra ajudar as mulheres da comunidade de Manaus a ganharem o seu próprio dinheiro fazendo artesanato. Isso era muito bonito, assim. Ela tinha encontros também com essas mulheres. E eu fui em vários, sabe? Era muito legal. A igreja em Manaus era muito legal. Ela ficava, às vezes, sei lá, dias em barcos. Ela ajudava a população ribeirinha. Como tu não vai ver Deus nisso, sabe? Total. Claro, hoje minha vida é completamente diferente. Eu não sinto que eu sou uma pessoa que possa ser chamada, considerada crente, por exemplo. Não. Mas tenho uma relação muito bonita com Deus, porque eu criei isso quando eu era pequena. Pode dizer também que tu viu Deus na tua tia e talvez em algumas outras pessoas. Sim, muito, muito mesmo. Não, nela com certeza tá. Assim, ela é a primeira pessoa a entrar no céu, na minha opinião. Tá escrito lá, Dinda da Babi. Cara, eu talvez seja a pessoa aqui na Atlântida que mais se expõe quanto à sua religião, né? Ou pelo menos as pessoas sabem a minha religião. Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais eram evangélicos e eu cresci ali, indo na igreja, acompanhando, não entendendo muito
muito nada, mas simplesmente fazendo os mesmos ritos, do tipo ir todo domingo na igreja, ter que bater palma, aprendendo os louvores, aprendendo uma outra coisa assim da Bíblia, algumas noções éticas e morais, mas eu fui crescendo e fui descobrindo outras ideias e fui fazendo meu próprio questionamento, assim, né, sobre a minha fé, a minha religião e até mesmo sobre Deus. Pra mim sempre foi uma questão certa, desde pequeno, que Deus existia, mas foi ali na adolescência que eu comecei a me questionar se Deus realmente existia, se a minha fé, ela era verdadeira, ela tinha algum sentido pra mim. Eu fui procurando esse sentido. Então ali, na minha adolescência, eu comecei a estudar mais a Bíblia, comecei aí depois de estudar a Bíblia também estudar outras religiões, sempre batendo com a Bíblia do tipo assim, eu chegava a alguns pontos que agora acho que refutaram a fé cristã, não faz sentido pra mim. Mas daí eu ia procurar na Bíblia e sempre encontrava uma resposta que fazia sentido pra minha vida, mas não só do lado racional da coisa. Ali por 16, 17 anos, eu tive acho que uma experiência que foi entender de fato algo espiritual, sabe? Não foi simplesmente racional, foi algo espiritual que me mudou os meus hábitos de verdade, mudou, eu digo assim, o meu coração. Algumas coisas que eu gostava, eu já não gostava mais, não deixava de fazer aquilo por medo, porque só é o certo pra cumprir uma regra. Eu não deixava de fazer algumas coisas porque eu realmente não queria, não gostava e queria fazer outras porque eu queria agradar esse Deus, sabe? Eu me sentia muito amado. Foi quando eu entendi o evangelho da graça, que eu entendi que Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, que eu não merecia. E aí esse amor que fez eu sentir por Deus, fez eu querer saber, o que Deus gosta, o que Deus se agrada. De uma forma bem natural, sabe? De eu tentar fazer o máximo que eu pudesse essas coisas pra agradar esse Deus. Aí fui descobrir os meios de graça, que é, os meios de se conectar, que é estando em uma igreja, estando com os irmãos, é um meio de tu ver Deus, se conectar com Deus. A oração, a leitura da palavra e a prática mesmo da fé faz com que eu me conecte mais, sabe? Bonitinho. Então hoje isso... A leitura da palavra. E daí, espiritualidade pra mim é tudo. A minha intenção de fazer tudo é sempre... Eu tento pensar de acordo com o que Jesus gostaria, o que faria o nome de Jesus ser benquisto, tudo. Eu busco muitas motivações que não é simplesmente financeira, não é simplesmente o melhor pra mim. É por esse bem maior, sabe? Então é tudo pra mim. Mas nem sempre eu me deixo levar pelo meu coração. Meu coração ainda é mau. A gente é pecador. A gente tá nessa luta contra o pecado. Nós não temos mais... Nós fomos livres do poder do pecado, mas não fomos livres da presença do pecado. Então ele ainda existe. Então a gente ainda tá nessa luta. Ele ainda vai existir até a gente morrer ou até Jesus voltar, como a gente falou em outro episódio, né? Tem uma pergunta. Tu já se sentiu envergonhado quando tu era mais novo? Ou até atualmente, por acreditar tanto? Quando eu era mais novo, eu acho que antes de ter esse sentido que eu falei de 16, 17 anos, quando a minha fé era só racional, eu me sentia envergonhado. Mas daí depois tive essa experiência e tem um versículo da Bíblia que é as bem-aventuranças. Tu quer saber como é que tem que ser um cristão? Eu recomendo começar com as bem-aventuranças. Aí tem uma parte que é bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque estes verão a Deus, porque estes... É algo assim, estes verão a Deus, estes serão considerados meus filhos. E daí termina assim dizendo, alegre-se, exultem, porque vocês foram perseguidos por causa do meu nome, porque vocês foram debochados por causa do meu nome. Então sempre quando eu sou debochado, quando alguém me zoa pelo fato de eu ser crente, eu fico feliz com isso, eu fico alegre, porque, eu tô sendo reconhecido como crente, sabe? E é um negócio de, se tu analisar racionalmente, inexplicável. Inexplicável. A fé irracional, tu né? ficar alegre por isso. E quando outras pessoas que não são cristãs falam que ser crente é uma loucura, que é bizarro, eu realmente concordo com essas pessoas, cara. É uma loucura, é realmente bizarro. Na Bíblia tá escrito isso, que pra aqueles que não creem é uma loucura, mas é meio que isso, assim, pra mim, a religião, sabe? É Jesus, a espiritualidade. Eu concordo com o Natan, assim, eu acho que eu consegui a minha virada de chave com a minha espiritualidade foi quando eu saí desse lugar do pode, não pode, por regras da religião. Sim. E entendi que a parada é, de fato, ter um relacionamento com Deus, com Jesus, que, enfim, está vivo através do Espírito Santo, e quando a gente anda com uma pessoa, a gente
começa a entender o que essa pessoa gosta. E aí, neste relacionamento, tu vai entendendo o quanto tu é amado e o quanto é muito doido. Eu tinha Acho que muita o Natan vergonha. falou tudo, né? Eu tinha muita vergonha quando era pequena, da medinho de ir na igreja. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha pavor, não queria que as pessoas soubessem que eu acreditava tanto em Deus assim. E aí eu fui crescendo e percebi que é uma besteira, óbvio, né? Mas também percebendo outras religiões, assim, que têm o mesmo objetivo, sabe? Acho que todas as religiões têm um objetivo muito, muito positivo. E fui tendo curiosidade, eu tenho muita curiosidade em todas as religiões. Eu acho muito bonito. Acho muito bonita a fé. Acho muito bonito como a pessoa vive aquilo, se doa pra aquilo. Eu fui já uma vez também, foi uma experiência bem diferente. E eu acho que se eu não tivesse crescido, talvez, num berço, enfim, que fosse evangélico e tal, eu acho que talvez eu iria pro espiritismo, assim, por ser uma religião que eu, particularmente, acho muito bonita. E ela conversa com várias outras religiões também. Sim, ela usa os evangelhos até pras palestras. Exato. Então, eu tenho muita curiosidade na fé das pessoas. Acho uma coisa muito bonita mesmo, assim. E acho que é muito corajoso a gente falar sobre fé, sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente faz pra aquela fé, pra manter aquela fé, sabe? E acho corajoso, por assim. O tweet que o Natan leu no começo, eu acho que resume muito isso, assim, sabe? Pelo menos eu penso isso, de que se eu não me apegar a algo, eu já entendi que não faz sentido. Porque se a gente começar a se questionar e pirar que nós estamos nesse mundo, tendo essa vida a nada, e quando a gente morre, tipo assim, acabou. Pra mim é tipo um buraco pensar isso. Não. E sei lá, tipo, a Bíblia também fala, né, que é só a gente olhar a nossa volta, ver a natureza, que a gente vê Deus ali, né? A gente vê como as coisas funcionam. De tudo, gente. A riqueza da natureza, os detalhes, todo o processo de tudo. É muito doido. E não pode isso tudo existir depois de, sei lá, uma explosão, sabe? Cara, pra mim, alguém consciente Não, Deus pensou. pode ter causado a explosão. Tem linhas. A gente é muito limitada, né? Eu digo só no sentido de que pra mim tem Mas tu alguém acha consciente. que existe um designer inteligente, que é... Exato. Alguém pensou isso. Que é o conceito que tem pra existir um criador, sabe? Eu Alguém acho muito... pensou nisso. A gente é muito limitado, né? A gente não consegue pensar no início, meio e fim. Sim. Tipo, a gente não pensa, meu Deus, tá? Como assim? Tipo, Deus sempre existiu. Eu sempre me questionava, quem criou Deus, então? Pra Deus não há criou. tempo. Principalmente a religião cristã tem muito dessa questão das regras, né? E da culpa. Muita gente fala, culpa cristã, tudo mais. Muitas coisas, eu continuo não fazendo ou fazendo, mas não mais motivado pela culpa, não. Porque eu entendi que essa culpa foi... Eu não preciso lidar mais com ela, sabe? Tem alguma coisa que tu possa compartilhar? Uma coisa que eu comecei a fazer que eu achava muito errado, que era bebida alcoólica. E aí, tem algumas linhas cristãs que falam que não pode, mas de verdade eu acho que tu tendo uma leitura minimamente consciente, sistemática da Bíblia, dá pra ver que tu pode, só que de uma forma moderada, sabe? Então, consciente. Isso, consciente. Então, às vezes eu tomava e ficava meio mal, assim, e aí depois eu vi que, cara, não tem nenhum problema. Então, hoje eu tomo. Agora, sei lá, alguma outra coisa que eu não faço. Agora eu sou casado, já não faria mais antes. Sexo casual. Antes eu preciso me controlar, meu Deus, não posso fazer isso, porque, vai me levar pro mal e tudo mais, a culpa. E aí depois eu entendi que as regras que Deus criou é pro nosso bem, sabe? E aquilo, quando tu não cumpre, tipo assim, vai fazer de alguma forma mal pra ti. Às vezes tu não vai compreender, porque a nossa mente é limitada e Deus sabe muito mais das coisas. Ficou bem mais leve pra mim fazer. E também o fato de, Deus não se agrada disso. Mas é o pastor que não se agrada? Mas é só os cabeças da religião? Não, acho que Deus não se agrada. Eu li na Bíblia e, de fato, isso leva a crer que o sexo realmente é reservado pro casamento. Ok, então se é de Deus, realmente eu vou continuar deixando de fazer, sabe? Só que não vai ser um peso, não vai ser mais pela culpa, vai ser deixar de fazer por amor, sabe? Tá, a gente tá compartilhando bastante dos nossos depoimentos pessoais aqui, Sim. Mas eu queria muito saber se a gente tem outros. Eu abri uma caixinha de perguntas aqui, pegando Enquanto o aqui. Natan procura ali, eu tava lembrando, né, que a gente
A gente fala muito isso, o Nathan tava trazendo aqui, sobre esse preconceito em relação aos crentes e tudo mais. Que eu concordo com vários, eu sendo crente. Com Um parênteses certeza. só. Os crentes às vezes merecem xingado. São Os chatos. crentes são muito chatos. E às vezes tu discorda, só que tu não tem nenhum tato de falar pra pessoa que tu discorda dela. Às vezes coloco muito como dono da razão. E tipo assim, tem coisas que eu vou discordar da Babi. Pô, a Babi acha que todos os caminhos... Exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Eu só acho que é só Jesus. E tudo bem. E beleza, não vou dizer, não, Babi, tu tá errado. Tu tá errado. Não, porque tu tá... Claro, Vamos Babi tirar acha o assim. demônio de ti. Beleza, beleza. Ai, Talvez crente, se a Babi me der abertura pra gente conversar, ter um debate, ok. Se não, Babi, acredita na tua. Mas tem o crente que força. Eu entendo também que tem muito crente que força. É na boa intenção, não quer que a Babi vá pro inferno, sabe? Mas, cara, não é assim. Não é assim, tu vai desaproximar a pessoa. Então, muito xingamento que fazem pros crentes, os crentes merecem, são chatos, e tem muito crente que nem crente é, se apropria da religião por causa de dinheiro, negócio, transveste de crente pra colocar seu preconceito pra fora. Exatamente. Entendeu? Não, eu só ia comentar que eu tenho um amigo que ele é da Umbanda e eu tinha muitas dúvidas. E eu fui tirar dúvidas com ele, regado de preconceitos, entendeu? Se tem também um pouco dessa imagem de que a Umbanda é uma coisa Sim. negativa, do diabo, Sim. do demônio, blá, blá, blá. E é muito doido, assim, porque daí eu com esse meu background cristão e o meu amigo com a religião dele do Umbanda, a gente tem conversas muito massas. De tipo assim, Legal. como o Nathan falou, né? Aham. Se tem abertura, bacana. eu acho que é super válido se trocar experiências. E aí ele me explicou que, assim como tem os crentes que são do bem, tem os crentes que são do mal, assim tem a galera que é da Umbanda, que é do bem, e tem a galera da Umbanda que é do mal, entendeu? Que Principalmente- usa sua religião pro mal. Quem é mais... Em todo lugar, né? É isso aí, sabe? Todo Tem lugar. galera com boa intenção, sabe? Principalmente se tu é de uma religião cristã, nos é ensinado, cara. Pô, a pessoa da Umbanda é do mal. Uhum. Que é tipo uma escória da sociedade, sabe? E, cara, não, a pessoa só enxerga... Ah, não, porque eles matam galinhas. Pô, no Antigo Testamento, os judeus, que eram os antigos cristãos, faziam isso também, sacrificavam animais, sabe? Então, nos é ensinado a ter esse certo preconceito mesmo, até um certo medo, às vezes até de pessoas da Umbanda que eu conheço, às vezes acham que porque acho que muitos cristãos crentes têm medo de pessoas da Umbanda, vêm falar, tu não fica meio assim, com medo? Não, cara, é de boa, você pode falar, trocar tua ideia, falar o que tu acredita. Ok, entendeu? Vamos aprender a conviver mais com outras pessoas. Ai, preconceito é difícil. Mas vai, Isso. compartilha Muda, com Brasil. Aqui, ó, o Jonathan Beneghini, não é Benegrip? Beneghini, ele mandou que espiritualidade pra ele é axé de Oxalá. Eu não sei exatamente o que é, mas deve ser da Umbanda, ou de religião Eu acho. africana. Não sei, a nossa produtora é de religião de matriz africana, ela quer soprar pra gente. Falou que é o orixá, pai de todos, é como se fosse o deus da Umbanda. É pra ela, então, pra ele é um sentido de tudo. Nossa outra colega que mandou pela deusa, tem também uma linha, uma religião que eu acho que não é tão conhecida, que entende que Deus é uma mulher. O Rafa falou relacionamento com Deus, espiritualidade é se relacionar com Deus, é ter de alguma forma essa conectividade. Daí tu pode ou rezar, orar, ou falar com Deus, a nomenclatura é a que você vai dar. Fazer o que Cristo fazia, ajudar o próximo, Perfeito. sem julgar igual a maioria das religiões fazem. Eu acho que o julgamento é o grande ponto, né? E é isso que me afasta bastante da igreja, Sim. assim. Hoje eu não me sinto acolhida em nenhum lugar. Sim. Sempre tem alguém que vai te olhar todo. mas tu não é mas. crente? Não, mas Sim. acontece comigo de fazer stand-up e daí eu falo que eu sou crente. Daí eu saio no final do show e aí às vezes eu tô bebendo alguma coisa. Pô, mas tu não é crente? Mas daí eu gosto, que daí suja a oportunidade de eu desmistificar aquilo pra Sim. pessoa, sabe? Um cara falou que espiritualidade é namorada. Cada um com a sua deusa. Cada né? um com a sua deusa. Encontrar o sentido e acalento dentro do eu e ao mesmo tempo em algo muito maior. Que bonito isso, adorei. Acho que é entender que tem algo acima de nós É. e se conectar, sabe? Sim, quando Eu acho muito legal brisar nisso, de que Também. existe um mundo Sim. espiritual que a gente não enxerga. Também acho legal. Eu acho muito doido. Saber viver com a certeza de que aqui é apenas uma pequena passagem de evolução. Eu acho que já tá mais ligado ao espiritismo, né? Do que, pô, aqui eu vou fazer coisas boas pra quando eu reencarnar, eu sou uma pessoa... Isso é melhor. E Pessoa assim, melhor. aprendendo. Isso. De reencarnar de novo. Tipo, daí até tu se reencarnar numa família rica. Mora na Europa. Aí eu não acharia ruim. Eu também não. Tu vê que o meu espírito não tá muito bem, Eu gostaria de reencarnar como filha da Beyoncé e do Jay-Z, assim. Bem tranquilo. Pô, Ou mas do tu da teria que Rihanna. mas Da tu teria que Rihanna. morrer logo, né? Então, eu não me importaria. Se eu tivesse certeza que seria a filha da Rihanna, dentro.
Fechamos agora. Pra gente encerrar o POV dessa semana, temos aqui a nossa urna. Cada papelzinho aqui tem um depoimento de espiritualidade, né? Gosto. Das pessoas. Então a gente vai ler aqui Ai, tomara que eu pegue um bem e legal. compartilhar. Ai, tá, gostei já. Passei por um dos piores momentos da minha vida, me senti num buraco sem fim, sem saída. Agora eu falei, gostei. Gostei de ver a pessoa acabada. Depois de uma crise muito forte, encontrei um lugar onde fui acolhido com amor e respeito. Ali aprendi a ter fé. Fé de que as coisas podem e vão melhorar, e que eu não estava sozinho. Essa fé me salvou, mudou minha forma de ver a vida e me trouxe esperança. Sei que fé não precisa estar ligada à religião, mas acreditar em algo maior e em si mesmo. Hoje, só quero dizer, tenha fé porque ela transforma. Que bonito! E nem falou sobre religião. Qual religião? Falou Que mais lindo. sobre espiritualidade, Sobre né? fé, exato. Aprendi a ter fé. Vamos mais um relato aqui, ó. Pouco depois de entregar minha vida a Jesus, eu me sentia rejeitado e cheio de culpa, afundando no desespero. Decidi ficar em silêncio e deixar Deus falar comigo. Então senti a presença de Jesus no meu quarto, uma luz intensa que preenchia meu ser e apagava lindo. meus pecados. Ele me disse que me ama mais do que eu posso imaginar e que sempre estará comigo. Chorei de alegria, emocionado por essa experiência indescritível. Hoje, sei que o amor de Jesus vai além do que posso compreender. Que lindo! Assim que eu me sentia, quando eu me sentia sozinha. Bonito. Porque eu nunca tava sozinha, na real, né? Desde criança fui da Assembleia de Deus e cresci acreditando que minha religião era a única certa. Aos 16 me afastei da igreja e com o tempo vieram as dúvidas, as crises existenciais e uma tristeza profunda. Aos 21, após uma oração da minha tia, esperei reencontrar sentido no evangelho, mas não consegui me encaixar. Com o tempo, fui encontrando respostas no espiritismo e minha fé começou a florescer de verdade. Hoje me sinto mais feliz, com mais fé e com o coração mais leve. Agradeço a Deus e também a pessoa que me apresentou essa nova forma de enxergar a espiritualidade. É isso. É isso. Vamos terminar com uma oração? Eu ia dizer, Não. vamos fazer uma oração aqui. O Luiz, ora. É. Não, tu é o nosso evangelista aqui. Nossa, que menos sabe. Vou que fazer Brasil. a oração que a gente faz antes das refeições, que é Tá. curta. Tá. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse episódio. Espero que as pessoas possam entender e pensar muito mais sobre fé e espiritualidade. Abençoa nós três, nossa família e todos os nossos afazeres nesse dia. Por favor. E de todas as pessoas que estão assistindo também. Amém. Tchau, gente. Vocês estão abençoados agora. Tchau. Sigam Até a semana gente, que vem. se inscrevam e até a próxima. Deus abençoe a Tchau. todos.